Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje é outras estratégias para calcular adições e subtrações. Vamos lá! Primeiro, eu quero apresentar para vocês a reta numérica. A reta numérica, como o próprio nome já diz, é uma linha reta composta por uma sequência de números, certo? Os números estão marcados em intervalos iguais. O que isso significa? Que a distância entre um número e outro é a mesma na reta numérica, certo? Mas ela pode variar de uma reta para outra. E aqui vocês podem observar nessa imagem. Em uma reta, se a gente analisar apenas uma reta, a distância entre os números é a mesma. Mas se a gente comparar com uma outra reta, a distância entre o 0 e o 1, por exemplo, aqui é bem maior do que nessa primeira reta, certo? Podemos usar várias escalas e escolher quais pontos marcar numa reta. Por exemplo, a gente tem retas de 1 em 1, com a sequência de 1 em 1, como por exemplo essa primeira reta. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A sequência está indo de 1 em 1. A gente tem também esse segundo exemplo, ó, a sequência dessa reta numérica é de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Pode ser também de 10 em 10, como a gente tem aqui nesse outro exemplo. 10, 20, 30, 40, 50. Pode ser de 100 em 100, de 200 em 200, de 3 em 3, de 4 em 4. Vai depender do que a questão está solicitando, né? Isso vai variar, tá certo? Vamos ver agora adições e subtrações na reta numérica. Vamos começar falando das adições. Trouxe aqui um exemplo para vocês. 49 mais 8. Como é que eu posso resolver essa adição utilizando a reta numérica? Em primeiro lugar, nós vamos finalizar uma das parcelas dessa adição. No caso, eu selecionei aqui, ó, o número 49. E como eu estou somando com 8 unidades, eu vou andar 8 casinhas para a direita, certo? Para o sentido em que esses números estão crescendo. Então, ó, reservei aqui o número 49 e vou contar 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui, ó. Vou circular. Encontrei o número 57. Significa o quê? Que 49 mais 8 unidades é igual a 57. Ok? Vamos observar agora as subtrações. Trouxe outro exemplo. 57 menos 8. Como a gente está subtraindo, esse número vai diminuir. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar na reta numérica o minuindo, que é esse primeiro termo, ó. Selecionei aqui 57. E vou voltar, porque eu estou subtraindo. Eu vou andar para a esquerda 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encontrei o número 49. Isso significa que 57 menos 8 unidades é igual a 49. Observem que a adição e a subtração, elas são operações inversas, e isso fica muito claro na reta numérica. A adição a gente vai caminhar para a direita, na subtração a gente vai caminhar para a esquerda. Reparem nos cálculos. 49 mais 8 é igual a 57. Já nesse segundo exemplo da subtração, eu peguei esse número 57 e subtraí 8 e encontrei o número 49. 57 menos 8
49. Aqui fica muito claro como essas operações elas são inversas, tá certo? Vamos observar agora mais uma estratégia para calcular a subtração. A gente pode utilizar a decomposição. Então, podemos utilizar a decomposição como uma estratégia para realizar subtrações de maneira simplificada. Vou começar com esse primeiro exemplo. O que é decompor? A gente vai separar esse número. 140 menos 32 é o cálculo que a gente precisa fazer. Vamos aplicar aqui a estratégia da decomposição. 140 eu decompus em 100 mais 40 e continuei a conta, menos 32. O que eu vou fazer aqui? Vou repetir o número 100, repetir o sinal de mais da adição e realizar essa continha aqui, ó, 40 menos 32. De 32 para 40, são quantas unidades? 8. Agora eu posso, fazer essa operação aqui. 100 mais 8 igual a 108. É importante observar que quando a gente utiliza a estratégia da decomposição, a gente sempre decompõe o minuendo de um jeito que surja uma dezena maior e mais próxima do que o minuendo, certo? Nesse exemplo aqui, 40 é a dezena maior e mais próxima de 32, certo? Se fosse 22, a gente ia decompor de um jeito que aqui ficasse o número 30. Ficaria 110 mais 30 menos 22, certo? Sempre que a gente vai decompor, a subtração é feita de acordo com o minuendo, que vai deixar uma das partes da sua decomposição maior e mais próxima do subtraindo, certo? Eu trouxe aqui essa observação. A decomposição do minuendo, que é esse primeiro termo, é feita de acordo com o subtraindo, tá? Então, a gente precisa analisar esse número aqui primeiro. Decompomos o minuendo, este número, de um jeito que haja uma dezena maior que o subtraindo. Aqui, a gente deu um jeito de formar o número 40, que é maior e mais próximo de 32, certo? Vamos ver esse segundo exemplo. 260 menos 48. Eu poderia de cara falar aqui, vou decompor da seguinte maneira, 200 mais 60. Só que 60 não é a dezena maior e mais próxima de 48. Quem é a dezena maior e mais próxima de 48? É 50. Então, em vez de eu decompor 260 em 200 mais 60, eu vou decompor em 210 mais 50. Lembra que eu falo aqui, a decomposição do primeiro termo, que é o minuendo, é feita de acordo com o segundo termo, que é o subtraindo, tá? Aí vai ficar 210 mais 50, que é a mesma coisa aqui que 260, menos 48. Vou repetir 210 e fazer 50 menos 48. 210 mais 2, que é o resultado dessa operação, é igual a 212, certo? Vamos ver mais um exemplo. 220 menos 25. Se eu decompor 220 em 200 mais 20, vai ficar dessa maneira, 200 mais 20 menos 25. Como vocês não podem fazer 20 menos 25, porque 20 é menor do que 25, a gente vai decompor de acordo com o subtraindo. A dica: qual é a dezena mais próxima, maior e mais próxima de 25? 30. Então, a gente vai decompor aqui de um jeito que apareça a parcela 30. Bom, 100 mais 90 mais 30, certo? Eu poderia fazer diretamente aqui, 190 mais 30, mas fiz assim para vocês
observarem melhor as possibilidades. 100 mais 90 mais 30, que é a mesma coisa que 220, menos 25. Aqui, ó, eu vou juntar de novo 100 mais 90, mais o resultado de 30 menos 25, que é igual a 5. 190 mais 5 é igual a 195, certo? Obrigada, meus amores, de hoje, e até mais.